Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Trago aqui essa gravação para informar a igreja, aos amados irmãos, sobre uma reunião que tivemos ontem. Ontem na igreja presencial, a diretoria, acompanhado por nossa irmã Vanessa, que é da área de saúde, o nosso irmão Douglas, que é da área patrimonial, e também conhece os possíveis ajustes que serão feitos em nossa igreja antes da possível volta também à nossa igreja. Os irmãos devem ter já escutado, ouvido, assistido o vídeo do pastor Edivan, pastor interino da nossa igreja, mas também gostaria de pontuar alguns tópicos que ocorreu na reunião ontem. O primeiro tópico que a gente discutiu, debateu, conversou, antes tivemos uma oração, claro, mas o primeiro tópico foi os possíveis ajustes no templo e as normas que serão colocadas e repassadas para a igreja, que vai ocorrer nos períodos de culto. Mas esse primeiro tópico, nós debatemos, que foi um tópico longo, os ajustes que serão feitos em acordo com o plano da volta da convenção, que tem um documento, e alguns irmãos já colocaram esse documento. Então, passo a passo, as pessoas que farão esses ajustes no templo físico terão esse documento, e também o documento do Estado e o decreto da cidade do Paulista. Também analisamos o tempo da volta, como será e quando será essa volta. Como os irmãos assistiram o vídeo do pastor interino, nós ainda ficaremos nos cultos pelo WhatsApp. Ficaremos ainda nesse mês de junho e no mês de julho. No final de julho, novamente a diretoria, juntamente com o pastor interino, juntamente com alguns irmãos que estão nos ajudando, iremos analisar como ocorreu, como é que está o nosso bairro, a cidade, o estado, com esse possível pico, porque está se abrindo tudo. Os shoppings já vão se abrir, me parece, hoje. Então, precisamos analisar com prudência. A diretoria tem que ser responsável nessa decisão. Então, pedimos orientação a Deus e vamos analisar esse tempo. Irmãos, não é só a nossa igreja que está fazendo isso. Outras igrejas e grandes igrejas também estão fazendo esse procedimento. E também discutimos sobre a aquisição de alguns equipamentos para melhorar os cultos online, quando o pastor Edivan estiver lá na igreja gravando, e também quando voltar ao templo físico. Esses equipamentos serão necessários. Os irmãos ouviram que o pastor Edivan, no seu vídeo, ele falou sobre um engenheiro eletrônico. Esse engenheiro eletrônico, ele, de boa vontade, disse que ele pode ir, que ele cuida da PIBCORD, do setor de comunicação, ele pode ir em nossa igreja para nos dar algumas informações, algumas dicas que poderão nos ajudar na aquisição de determinados equipamentos de comunicação de acordo com a realidade da PIB Jardim Maranguape. Também vamos precisar de uma nova internet e alguns roteadores. Tudo isso ele vai checar. Então, esse ponto a gente debateu sobre isso também. O outro foi as faixas etárias, que quando voltar, nós vimos, já estamos ouvindo até do governo do estado, que algumas faixas etárias, crianças até 10 anos, não podem, mesmo que volte antes da vacina. Idosos de 60 anos para cima não podem também. Então, isso são os conselhos da área de saúde e do estado. Mas, irmãos, como conciliar isso na parte espiritual? Então, isso também é um grande desafio que a diretoria vai estar orando, se debruçando e solicitando à igreja que ore nesse sentido, para ouvir também Deus nesse sentido, como será e quando será.
Os cultos online, quando voltar, a gente vai precisar também de olhar para os nossos pequenos, que quando estiver a igreja no tempo físico, parte da igreja, nós no domingo à noite também, quando tem o momento da pregação, as crianças têm o seu culto. Então, como fazer isso também? Debatemos sobre isso, sobre gravação, sobre um culto online, onde as crianças, caso elas estejam em casa, tenha essa opção. Então, irmãos, foram esses debates. Peço que a igreja continuemos unidos, firmes. Assim como Paulo falou para Filipos, lá em Filipenses 1:27, dizendo para a igreja, olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, para que se eu vá ou não vá, ou esteja só ouvindo, que vocês estão firmes, em uma única fé, lutando todos juntos pela fé evangélica. Que isso seja uma realidade em nossa igreja, que mesmo que nós não estejamos juntos, mas as pessoas escutem, o nosso Deus se agrade de nós, que nós estamos juntos, lutando todos pela fé evangélica, com as nossas famílias, fortalecendo a nossa fé, mas unido em Cristo com a igreja. Então, irmãos, vamos estar juntos. Essa é a palavra que nós vamos precisar de ajuste, nós vamos precisar adquirir alguns equipamentos. Então, tudo isso precisa ser feito para a boa comunicação da nossa igreja. Então, pedimos que continuemos orando, perseverando na fé e também participando das atividades. Agora, mais do que nunca, precisamos orar para que Deus nos revele, nos mostre quando será essa volta e como será. Eu creio que a nossa igreja, como muitas igrejas, continua mais viva do que nunca. Embora algumas pessoas está dispersa, mas espiritualmente a PIB de Jardim Maranguape, que depende de você, eu sei que tem muitos irmãos que estão perseverando, eu sei que estão cansados, mas estão perseverando, estão orando pela PIB de Jardim Maranguape. Vamos continuar, irmãos, orando, perseverando, ouvindo Deus e cultuando como igreja. Vamos continuar vivas para a honra e glória. A PIB Jardim Maranguape, ela está viva para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então a igreja do Senhor sempre vai estar viva. Então que Deus possa estar aplicando essas palavras em nossos corações e vamos estar juntos, irmãos, nesse novo momento que nós estamos vivenciando.